Paz, igreja! Tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo eu quero estar compartilhando o terceiro filme que eu havia falado aqui anteriormente, né? Eu havia citado 3 filmes que me marcaram muito e o último eu não lembro. Mas antes disso, eu quero te convidar para você me seguir no Instagram. É Raquel Mariana 55, né? Então no penúltimo vídeo, né, que eu coloquei mais outros vídeos, eu havia falado aqui acerca de alguns filmes que me marcaram. Até teve comentários aqui falando sobre Prova de Fogo, que é um filme também muito bom. Eu assisti uma vez, né? E Prova de Fogo é assim mais destinado para casais que estão passando por conflitos, problemas também. Foi muito assistido, né? Mas eu quero comentar aqui sobre esse terceiro filme que eu, infelizmente, eu procurei, pesquisei, eu não consegui encontrar um nome, mas eu quero relatar a história desse filme, que é essa história, ela é um despertamento. É um despertamento, irmã Raquel, é um despertamento para a nossa vida, para a nossa comunhão com Deus. E o sentido é despertamento, ele não tem um final feliz, não tem um final feliz, porém é um vídeo de alerta de despertamento. Esse vídeo ele fala de um contexto de uma igreja e o pastor lá oficial, pastor primaz, né, o pastor presidente, esse pastor ele faleceu, estava muito idoso, com uma idade avançada, e ali ele faleceu, né? E era uma igreja tradicional de pessoas idosas e esse outro pastor que ocorre o desenrolar da história, esse outro pastor ele era um pastor auxiliar e ele assume a presidência. E tinha algumas dificuldades financeiras lá nessa igreja. E ele começa a orar, ele começa a buscar ao Senhor e ali Deus começa a lhe dar estratégias. Então ele sai, começa a evangelizar e Deus responde às orações, começa a vir jovens, ele começa a encher, né, a igreja, Deus começa a enviar e consequentemente há um aumento, né, da arrecadação financeira e ele começa ali, né, a fazer a arrecadação e fazer as melhorias físicas na igreja, porque Deus estava abençoando muito. E chega um determinado momento que ele compra a casa do lado, compra outra casa, compra o quarteirão inteiro para fazer de estacionamento, para aumentar a igreja. Irmãs, era uma bênção financeira muito grande. E ele não tinha mais onde colocar esse dinheiro. Aí um irmão, suposto irmão, entre aspas, fala para ele assim, por que você não pega esse dinheiro e investe em ações? Ali começa o declínio dele. Ele pegou aquele dinheiro e ele colocou em ações na bolsa de valores e ele começou a acompanhar. Irmãs, ele ficou escravo daquilo ali. Ele botou um notebook, daqui a pouco o notebook não deu certo. Aí ele colocou mais outro notebook para acompanhar, também não deu certo. Aí ia ele e a esposa para a igreja, até que chegou um momento que ele ficou assim, virava noites. A esposa chegou um momento, um cúmulo, que ele não ia mais para a igreja. Ele não ia mais. Ele falava para a esposa, não, você vai que depois eu vou. E ele não ia. A esposa que já estava indo sozinha, irmãs. E ali ele foi deixando as coisas de Deus, foi deixando o Senhor, como eu falei, não é um final feliz. E ali, irmãs, um declínio muito, muito triste. E ali ele ficou com vício naquilo dali, ele ficou viciado naquela questão ali. E ele foi perdendo a unção, ele foi perdendo a presença, ele foi perdendo a comunhão com Deus. Uma vez ele foi pregar na igreja, né, nessa igreja que ele era o pastor. Irmãs, foi uma vergonha, porque as pessoas começaram a notar que aquele pastor de antes não era mais o mesmo. E ali a presença de Deus foi se afastando, ele foi se perdendo. E ele se perdeu, o inimigo enviou uma outra mulher, né? E já entra o pecado da luxúria, do adultério. E ele perde o ministério, ele perde tudo. Esse vídeo, esse filme é um filme de despertamento
para a nossa vida espiritual, porque ele se deixou levar pela questão financeira, né? A Bíblia vai dizer, eu estou me lembrando aqui, né, que deixemos todo embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, o autor de Hebreus. Então, esse vídeo é um vídeo de despertamento, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos dê graça, para que nós venhamos a priorizar aquilo que Deus ele tem confiado nas nossas mãos e tem colocado, que nós possamos verdadeiramente ter a sensibilidade de perceber essas distrações e voltar ao primeiro amor, voltar à essência e não perder jamais a comunhão com Deus, amém? Que Deus abençoe e fica na paz. Tchau.